O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi a eles, andando sobre as águas, e queria passar à frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Nós já estamos adiantando neste novo ano, né? Hoje já é dia 5. Daqui a pouco já é 31 de dezembro de novo. O tempo passa rápido. E neste tempo de Natal, que vai até domingo, no batismo do Senhor, depois do batismo do Senhor, nós já iniciamos o tempo comum. É bonito a gente observar a dinâmica do tempo. E na dinâmica do tempo, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando a nós. Cada tempo litúrgico que nós celebramos na vida da igreja, nós vamos tendo a oportunidade de contemplar um aspecto do mistério de Deus que se revela, que se mostra, que se deixa conhecer. E dentre estes aspectos, um importante a gente pensar é sobre o amor. O amor que Deus manifestou, o amor de Deus manifestado em nosso coração. O amor que Deus nos convida a experimentar todos os dias, a experimentar em todos os momentos da nossa vida. E é desconcertante isso, porque este amor de Deus manifestado em nós, manifestado a nós, na pessoa de Jesus, o Verbo eterno feito carne, não tem nada a ver com aquilo que o mundo diz sobre o amor. O amor que o mundo ensina, o amor que o mundo manifesta, é um amor que exige alguma coisa em troca. E se não devolve alguma coisa em troca, não pode ser considerado amor. Isso para o mundo. O amor de Deus manifestado a nós na pessoa de Jesus é um amor gratuito, que não necessariamente obriga-nos a devolvê-lo. Ou mais ainda, não nos obriga a fazer alguma coisa em troca deste amor. Porque se nós tivéssemos que pagar, se nós tivéssemos que devolver o amor que Deus tem por nós, como que a gente pagaria? De que maneira a gente pagaria se a gente fosse pagar por esse amor que Deus tem por cada um de nós? Como nós pagaríamos? Não pagaríamos, ficaríamos eternamente em dívidas. Então isso é desconcertante. Deus exige de nós uma resposta. Sim, exige de nós uma resposta. Mas o amor que Ele tem por cada um de nós não é um amor interesseiro.
como quem dá com uma mão e recebe com outra, né? Estende uma dando e estende a outra recebendo. Não é uma troca. Nós, porque estamos distantes de Deus ou porque não compreendemos o mistério de Deus, muitas vezes o nosso amor é interesseiro. A gente ama com a possibilidade de a gente receber alguma coisa em troca. Mas o amor que Deus tem manifestado em nós, na pessoa de Jesus, não é assim. E aí, olha o que João está dizendo na sua primeira carta, no capítulo 4. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Amar-nos uns aos outros. Que a gente ame a Deus sem desejar e sem querer nada em troca, é uma coisa tranquila. Agora, que a gente ame, que nos amemos uns aos outros, que a gente ame aqueles que estão à nossa volta, sem receber alguma coisa em troca, isso é para nós um grande desafio. Porque no fundo, a gente quer amar, a gente ama. Mas a gente quer também, com esse amor, receber alguma coisa em troca. Então, que a gente ame a Deus sem desejar nada em troca, tranquilo, porque Deus é o único que merece a totalidade do nosso amor. Mas o Senhor nos pede também que a gente ame uns aos outros sem nada desejar em troca. A ponto de termos coragem, como fez Jesus, de dar, se preciso for, a nossa vida. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado entre nós. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Que Ele nos deu o seu Espírito. E isso é uma realidade desconcertante, porque a gente é cheio de dar desculpas. A gente é cheio de inventar desculpas. Ah, mas eu não consigo amar do jeito que Deus amou, porque Deus é Deus, eu não sou Deus, eu sou limitado. Mas o Espírito dele foi derramado em nosso coração. E se o Espírito dele foi derramado em nosso coração, não tem mais desculpas. Não tem mais desculpa. Não dá para ficar justificando. Ah, mas eu não sou igual a Deus, eu sou ser humano limitado. Mas o Espírito dele, ele nos deu o Espírito. E é o sinal de que ele permanece conosco. Ele nos concedeu o seu Espírito. Para que o Espírito possa nos ensinar e nos ajudar a amar a Deus. E a amar também uns aos outros. Como o Senhor nos amou. E é justamente este o sinal de que Ele permanece em nós, de que Ele permanece conosco. É que nos amemos, que nos amamos uns aos outros. E aí, isso inclui também, aí a gente completa dizendo assim, mas eu tenho que amar também as pessoas chatas? Eu não posso deixar de amar as pessoas chatas, eu tenho que amar também as pessoas chatas. Sim, tem que amar também as pessoas chatas. Quanto mais chatas forem as pessoas, mais amor a gente tem que ter. Porque é verdade que algumas pessoas a gente tem vontade de passar por cima com um trator, né? Mas a esses também a gente tem que amar. E não pedir nada em troca do nosso amor. E nem temos o direito de pedir que a pessoa chata nos ame de volta. Mas é nosso dever. É nossa obrigação amar a todos, como nosso Senhor nos ensinou. Isso provoca a gente, né? Começar o ano com essas palavras, né? E seria mais fácil que a gente não ouvisse isso, né? Seria mais fácil que a gente ouvisse coisa mais tranquila, mais doce, mais suave, né? Afinal de contas, estamos começando o ano. Não posso dizer para você coisa diferente. Porque o amor é exigente.
O amor é exigente e não tem como não ser. Não tem como não ser. Então, que o Senhor nos ajude a amar desta maneira. Depois, uma observação sobre o Evangelho. Umas coisas que eu notei aqui. Versículo 45 diz assim: Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Olha que coisa extraordinária isso. Se nós estamos num grupo de amigos, nós teríamos coragem de pedir para os nossos amigos entrar na barca durante a noite e atravessar do outro lado, de noite escura? A gente faria isso? Faria nada. Deixa amanhecer o dia, deixa clarear o dia, no dia seguinte você pega o barco e atravessa. Né? Então, e é uma ordem, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem para o outro lado. Não parece uma recomendação, uma ordem de Jesus um tanto quanto exagerada? Se humanamente a gente pensar, sim, é totalmente exagerada. Não é que Jesus ia colocar os seus amigos, não é que Jesus ia colocar os seus discípulos em risco atravessando o mar durante a noite? Sabe-se lá o que poderia acontecer no meio do mar? E outra coisa, Jesus sabia que o mar estava agitado. Porque olha lá, o que diz o versículo 48, 47 diz assim: ao anoitecer a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Parece até que Jesus fez isso de propósito. Parece, claro que ele fez isso de propósito. Mas com que finalidade ele fez isso de propósito? Para que os discípulos dessem um passo na fé. Para que os discípulos dessem um passo na fé. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. E queria passar na frente deles ainda. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, de medo. E aqui é uma situação difícil, né? Porque eles ficaram com medo pensando que era um fantasma, mas eles estão no meio do mar. Eles não podiam nem pular da barca e voltar nadando. Porque imagina se eles pulam no mar e voltam nadando, o que ia acontecer? Então eles não podiam nem sequer fazer isso. Eles tiveram que enfrentar o medo. E é uma grande lição. Isso é uma grande lição para nós. Porque se nós, como os discípulos, e Jesus faz isso justamente para que eles deem esse passo na fé. Se nós, como discípulos, não deram um passo na nossa fé, em enfrentar os medos que povoam o nosso coração, nós não faremos uma experiência profunda da presença de Deus. Mas aqui é preciso que a gente identifique em nós quais são os medos. Quais são os medos que temos em nosso coração? Do que nós temos medo? Porque naquilo que nós temos medo, a palavra de Jesus é certeira, a palavra de Jesus é firme. Os discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma, quando viram Jesus caminhando sobre as águas. E talvez a nossa vida, talvez a barquinha da nossa vida esteja tão agitada, tão mais agitada do que estava a barca dos discípulos. Agitada não só pelos medos que nós temos, mas agitadas pelas grandes dificuldades que nós enfrentamos. Dificuldades na família, dificuldade com os filhos, dificuldade de perdoar, dificuldades
que muitas vezes vai acontecendo e a gente não sabe o que fazer? Talvez a barquinha da nossa vida esteja tão agitada e mais agitada do que estava a barca dos discípulos. E às vezes a gente tem até a sensação de que Jesus não está mais conosco na barca, de que Jesus já saiu da barca e deixou a gente lá que afunde, né? Mas, na verdade, ele não saiu da barca, ele continua na barca. Ainda que ele não esteja dentro da barquinha, ele não nos deixou, ele não nos abandonou, ele continua conosco. E aí a palavra dele para os discípulos, mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo. E muitas vezes nós estamos tão mergulhados em dificuldades que a gente não consegue mais sentir, que a gente não consegue mais perceber a presença dele. Muitas vezes a gente tem a sensação de que não que ele está caminhando sobre o mar, do nosso lado, mas que ele está caminhando sobre o mar para sair da nossa barquinha e deixar a gente sozinho. Às vezes as dificuldades da vida são tantas que a gente tem a impressão, ou a gente é tentado de pensar que o Senhor abandonou, que o Senhor saiu da barca. E porque o Senhor saiu da barca, nós estamos perecendo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. E os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O sinal que o Senhor tinha dado na multiplicação dos pães, os discípulos não tinham entendido. E isso é para nós um grande desafio, repito. Porque de repente nós estamos tão atolados em dificuldades que a vida nos impõe, em dificuldades que nós muitas vezes criamos, em dificuldades que a gente não sabe mais o que fazer, em dificuldades que a gente não tem mais resposta. E nessas horas, nesses momentos, é preciso a gente confiar. O Senhor está conosco e deixar que esta palavra dele penetre profundamente o nosso coração. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo. Quando tudo está perdido, quando tudo parece que não ter fim, quando tudo parece que não tem solução, quando tudo parece que vai desabar, quando a gente está vivendo como se a gente não tivesse mais chão, pisando em cima de vidros de repente. Quando as situações parecerem difíceis, não tenhamos medo. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixará. Ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, Ele está ali, caminhando conosco, caminhando sobre o mar da nossa vida agitado, mas Ele está ali. E é preciso que a gente confie, e é preciso que a gente faça essa experiência de fé. É preciso que a gente faça essa experiência de fé. Jesus desafiou os discípulos porque Ele sabia que os discípulos podiam superar essa dificuldade. Jesus desafiou os discípulos porque Ele sabia que os discípulos podiam passar pela agitação do mar. E Ele exigiu que os discípulos dessem um passo a mais. E hoje também. Talvez falando exigiu parece ser uma coisa forte demais. Porque a gente quer uma vida tranquila, né? A gente não quer nada que exija da gente. A gente não quer nada que cobre da gente mais daquilo que a gente pode.
Mas se o Senhor pede, se o Senhor exige algo da gente, é porque Ele sabe que nós podemos atravessar, que nós podemos fazer diferente. Mesmo nas dificuldades. Se o Senhor permite que a gente passe por algumas dificuldades, além daquelas que nós somos capazes de compreender, é porque Ele sabe que a gente consegue atravessar. Ele sabe que no momento em que precisar, a gente vai dar um passo na fé, e a gente vai superar, a gente vai passar além, a gente vai ir adiante. A gente vai passar do outro lado. Mas é preciso que a gente seja desafiado. É preciso que a gente seja desafiado para que nós possamos ir além do nosso limite, além daquilo que a gente consegue ver. E o Senhor nos desafia, mas não nos abandona. Ele nos desafia, mas não nos deixa perecer no meio das dificuldades. Por isso, coragem, não tenham medo. Não importa qual seja a situação, coragem, não tenham medo. Confiem. O Senhor está presente, o Senhor não nos abandonou. Diante desta palavra bonita e forte de nosso Senhor, que a gente possa confiar a nossa vida, que a gente possa confiar tudo que somos, tudo que temos nas mãos do Senhor. Mesmo que a gente tenha dificuldade, mesmo que a gente tenha dificuldades, que a gente saiba confiar. O Senhor está conosco. Não tenhamos medo. Ele não nos abandona. Convido a fazermos nossa pequena oração. Coloque-se diante de Deus. Faz a sua oração. Você conhece o seu coração, você conhece as suas dificuldades, você sabe dos momentos que você está vivendo, você conhece tudo aquilo que você está passando durante esse tempo. Onde talvez você já não sinta mais vontade de fazer as coisas, vontade de buscar Deus, vontade de rezar. Talvez as dificuldades da vida, as dificuldades que a vida te colocou, tenha te tornado insensível à presença de Jesus, insensível ao seu amor. Talvez na situação em que você se colocou, porque se distanciou de Deus, porque se afastou do seu amor, porque deixou de buscá-lo, porque se distraiu com as coisas do mundo, porque deixou de valorizar aquilo que de fato é importante, porque foi se apegando às coisas passageiras do mundo, o seu coração se tornou insensível. E por isso você já não sente mais a presença dele. Por isso você já não sabe mais o que fazer. Até mesmo tem buscado, tem se desesperado, até mesmo tem blasfemado contra Deus, dito em algumas situações, em algumas circunstâncias que Deus te abandonou, de que adianta buscá-lo, de que adianta rezar, porque parece que quanto mais busca, quanto mais reza, mais aumenta as dificuldades. Talvez você tenha se desesperado com situações de enfermidades, com situações de doenças, até mesmo com situações de morte que tem acontecido em sua volta, que tem acontecido com seus amigos, com seus familiares, situações em que você não consegue ver uma saída, onde a única coisa que você consegue ver é dificuldades. São tantas dificuldades que já nem mais consegue perceber a presença de Deus. E nestas situações, hoje o Senhor te diz: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Não tenha medo. Eu estou aqui. Eu não te abandonei. Eu não esqueci de você. Eu estou aqui. As situações que muitas vezes te causam pavor,
Não só medo, mas as situações que muitas vezes te causam pavor. E você tem se distanciado do Senhor por causa desses medos e desses pavores que você tem, achando que não adianta você buscar, não adianta você rezar, não adianta você fazer as coisas que o Senhor tem pedido, porque as dificuldades são tantas que nem mesmo a oração ou a presença de Deus vai fazer com que você saia dessas dificuldades. O Senhor hoje vem ao teu encontro e diz: coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Nas suas dores, nas suas angústias, no seu desespero, até mesmo na sua falta de fé, na sua falta de confiança, na sua falta de esperança, que muitas vezes, por situações difíceis e sofrimentos que vivemos, a gente também perde a esperança. A gente começa a desconfiar do amor que Deus tem por cada um de nós. A gente já não consegue mais experimentar a força do amor de Deus que transforma o coração, que muda a nossa vida. Nos momentos em que nós não temos respostas, as dificuldades da vida que aparecem que nós não temos respostas, e que parece que também Deus se esqueceu de nós, que Deus abandonou-nos, que Deus deixou-nos para trás. Ele está lá, Ele esteve sempre presente, Ele não nos abandonou. Coloca diante de Jesus nesse momento aquilo que você tem medo, essa situação que vem na sua mente, que vem no seu coração, e de que você tem medo. Coloca diante de Jesus, fala para Jesus dessas dificuldades, apresenta, diga: Senhor, toma, Senhor, em tuas mãos essas dificuldades, toma, Senhor, em tuas mãos esses medos. Ajuda-me a superar, ajuda-me a passar por estes momentos, ajuda-me, Senhor, a não desconfiar da vossa presença, ajuda-me, Senhor, a não desconfiar da vossa providência, ajuda-me, Senhor, a não desconfiar que nestes momentos mais difíceis o Senhor esteve sempre comigo, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não me abandonou e não vai me abandonar. Permita-me, Senhor, com a vossa graça, sentir a vossa presença e ter o meu coração confortado, consolado de todos os medos, e que eu possa passar por todas as dificuldades que a vida tem apresentado diante de mim, confiando na tua presença, confiando no teu amor, confiando que o Senhor nunca vai me deixar sozinho, que o Senhor vai estar comigo nos momentos mais difíceis, quando eu não tiver saída, quando eu não tiver respostas, quando eu não souber o que fazer, o Senhor vai estar comigo. Renova, Senhor, em meu coração a tua confiança, a fé, o amor, para que eu possa passar pelas minhas dificuldades sentindo sempre a sua presença. Fortalece, Senhor, a minha fé, fortalece, Senhor, o meu amor, fortalece, Senhor, a minha esperança, para que eu possa ultrapassar pelas dificuldades da vida, contando sempre com a sua presença. Obrigado, Senhor, porque não me deixas sozinho, porque sempre estará comigo, porque sempre me ajuda com a vossa graça, concedendo-me a força e a potência do seu Espírito. Concede, Senhor, a cada um de nós a graça da perseverança, para que possamos passar com o coração fixo em vós, pelas dificuldades que a vida nos apresentar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua misericórdia, e tudo aquilo que fazes em nossa vida, em nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que realizas, por tudo que fazes e por tudo que irás fazer na nossa vida durante este ano de 2022.
Contamos sempre com a vossa graça, com a vossa presença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos perseverantes no seu amor. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instaura no lugar. Me esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar.